Você sabia que existem 5 animais que, segundo uma tradição mística, guardada silenciosamente dentro da Igreja Católica por mais de 400 anos, podem aparecer em sua vida precisamente quando uma alma que atravessou para o outro plano está tentando, com permissão do céu, chegar até você? Ouça isso com atenção, pois o que estou prestes a compartilhar foi registrado pela primeira vez no ano de 1611, nas frias celas de pedra de um mosteiro capuchinho no sul da Itália, e por séculos foi sussurrado apenas de um diretor espiritual para outro, mantido longe dos olhos da multidão, porque os pastores da igreja temiam que fosse mal compreendido, distorcido, transformado em superstição. E, no entanto, aqui estamos nós, meus irmãos e irmãs, em um mundo que esqueceu como ouvir o silêncio, um mundo que passa direto por cada sinal, que afoga cada sussurro da eternidade no barulho. Portanto, hoje, antes que esta vela se apague, vou lhes dar os 5 sinais, os 5 mensageiros vivos, e vou explicar, um por um, o que cada um deles significa quando cruza o seu caminho em uma hora de dor. Mas eu os aviso agora, e os lembrarei repetidamente antes de chegarmos ao fim, que o 5º animal, o último deles, é o segredo mais devastador de todos, porque ele não aparece para confortá-lo como os outros fazem. Ele aparece para exigir algo de você. E a maioria das pessoas que recebe esse 5º sinal nunca o entende e carregam a confusão pelo resto de suas vidas. Então fiquem comigo, porque não deixarei que saiam sem compreendê-lo. Permitam-me começar onde todas as coisas verdadeiras devem começar, com uma história, porque a verdade do céu nunca foi ensinada apenas através de doutrinas frias, mas através das vidas de homens e mulheres reais que tremeram diante do mistério. Imaginem comigo, se puderem, o vilarejo montanhoso de Pietrelcina, na região de Benevento, na Itália, nos primeiros anos do século XX. Imaginem um jovem frade capuchinho, magro, pálido, com olhos que já carregavam uma tristeza e um fogo que ninguém ao seu redor conseguia explicar. Seu nome na vida religiosa era Padre Pio, embora o mundo um dia o conhecesse como São Padre Pio de Pietrelcina, o sacerdote que carregaria as chagas do Cristo crucificado em suas próprias mãos, pés e lado por 50 anos. Mas muito antes dos milagres, muito antes das multidões, houve uma noite, e eu quero que sintam essa noite comigo. Era o mês de novembro, o mês que a igreja dedica às santas almas dos que partiram, e o vento descia dos Apeninos frio e cortante, fazendo as persianas de madeira do convento baterem. Padre Pio estava ajoelhado sozinho no coro, uma única lamparina a óleo tremeluzindo, o cheiro de cera fria e pedra antiga por toda parte, e ele rezava pelos mortos, como fazia todas as noites, quando ouviu um som perto da lareira do quarto de hóspedes. Ele se virou, e lá parado na porta, estava um homem velho que ele nunca tinha visto, vestido com o manto rústico de um camponês, não dizendo nada, apenas olhando para ele com olhos cheios de um desejo que Padre Pio descreveria mais tarde como o desejo de um homem morrendo de sede à vista da água. E quando o Padre Pio perguntou quem ele era, o velho respondeu com uma voz como folhas secas e disse: "Sou uma das pobres almas do purgatório. Morri neste mesmo convento há muitos anos, quando ainda era uma casa de pobres, e fui enviado pela misericórdia de Deus para pedir-lhe que ofereça o santo sacrifício da missa, por mim amanhã de manhã, para que eu possa finalmente entrar no paraíso." O Padre Pio, com o coração batendo forte, prometeu que o faria. E pela manhã, ainda abalado, foi ao seu superior, o guardião do convento, e contou-lhe tudo, esperando ser repreendido, esperando que lhe dissessem que havia sonhado. Mas o velho guardião empalideceu e abriu os antigos registros da casa, e lá, em tinta desbotada por mais de 100 anos, estava o nome de um homem que havia morrido naquele convento há muito tempo, naquela mesma data. O Padre Pio ofereceu a missa, e a alma nunca mais foi vista. Agora guarde essa história em seu coração, pois ela é a porta de entrada para tudo o que estou prestes a lhe contar. Porque o Padre Pio, mais do que qualquer santo da era moderna, recebeu de Deus uma estranha e santa autoridade sobre a fronteira entre os vivos e os mortos.
As almas do purgatório vinham a ele constantemente. Ele disse certa vez que mais almas de mortos subiam a pequena estrada até o seu convento do que peregrinos vivos. E é precisamente por isso que o seu testemunho confirma a antiga tradição dos 5 animais. E é por isso que o coloco como nosso guia através de toda esta jornada. Mas antes de avançarmos um passo sequer nos 5 sinais, preciso que você faça algo. E peço que o faça não como um favor a mim, mas como um ato de caridade para com cada alma em luto que encontrará esta mensagem depois de você. No silêncio do seu coração, e depois com suas próprias mãos, quero que escreva uma única frase nos comentários abaixo, uma frase que é, em si, uma pequena oração, e que seja esta: São Padre Pio de Pietrelcina, rogai pelos meus queridos mortos, e abri meus olhos para os sinais do céu. Escrevam essas palavras, meus irmãos e irmãs, porque quando vocês as escrevem, não estão apenas deixando um comentário em uma tela. Vocês estão acendendo uma vela na escuridão por alguém que nunca conhecerão, alguém que está agora, neste exato momento, chorando sobre um túmulo recém-aberto, alguém que precisa encontrar esta mensagem e saber que não está só. E quando você se inscreve neste canal, e quando você se permite esse simples gesto de pressionar o botão que espalha esta mensagem ainda mais, entenda que você está realizando uma verdadeira obra de misericórdia espiritual, porque está ajudando a carregar uma verdade que o mundo tentou enterrar, e está ajudando-a a alcançar os olhos dos corações partidos. Isso não é vaidade, isso é caridade. Isso é o amor tornado visível de uma forma pequena e silenciosa. Agora sei que alguns de vocês, ao me ouvirem falar de animais que aparecem como mensageiros dos mortos, já se sentem inquietos, e eu os abençoo por essa inquietação, porque isso significa que vocês amam a verdade da fé e temem a superstição, e vocês estão certos em temê-la. Portanto, deixem-me construir o muro da doutrina primeiro, antes de colocar sobre ele uma única pedra de história, porque tudo o que lhes ensino hoje repousa inteiramente dentro do ensino sólido da Igreja Católica, e não os levarei nem 1 centímetro para fora dele. Entendam isso claramente. A Igreja não ensina, e eu não ensino, que a alma da sua avó se torna um pássaro. Isso seria uma mentira pagã, o erro da reencarnação que a fé sempre condenou. A alma imortal de um ser humano não passa para um animal. Não é isso que nada disso significa. E se alguém lhes disser o contrário, fechem os ouvidos para eles. O que a Igreja ensina, e o que a Sagrada Escritura revela desde suas primeiras páginas, é que Deus é o Senhor de toda a criação, e que Ele sempre usou o mundo criado como uma linguagem através da qual Ele fala aos seus filhos. Abram o livro do Gênesis, capítulo 8, e vocês descobrirão que, após o grande dilúvio, foi uma pomba, uma criatura viva, que Noé enviou, e ela retornou carregando um ramo de oliveira, e aquele pássaro tornou-se o sinal de paz entre Deus e o homem. Abram o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16, e vocês verão que, quando o Senhor Jesus subiu das águas do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, uma criatura visível, escolhida pelo próprio Deus para tornar o invisível visível. Voltem-se para o livro do profeta Elias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e vocês lerão que, quando o profeta estava faminto no deserto, Deus ordenou aos corvos, às aves negras, que lhe trouxessem pão e carne de manhã e à noite. Os animais obedeceram ao céu. Voltem-se para o livro de Tobias, aquele belo livro do Antigo Testamento, e vocês encontrarão uma jornada inteira guiada pelo arcanjo Rafael, com um peixe que se torna o próprio instrumento de cura. E então eu lhes pergunto, se Deus usou uma pomba para Noé, uma pomba para Cristo, corvos para Elias e um peixe para Tobias, por que seria estranho, por que seria supersticioso acreditar que o mesmo Deus que nunca muda, ainda hoje poderia permitir que uma criatura feita por ele cruze o seu caminho, no exato momento em que você mais precisa saber que seu ente querido falecido está seguro e está rezando por você e está pedindo que você reze por ele? Não é o animal que tem poder. Ouçam-me. O animal não tem poder algum.
É Deus quem tem o poder, e a criatura é apenas a letra na frase que o céu está escrevendo para o seu coração enlutado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 958, ensina-nos claramente sobre a comunhão dos santos entre os vivos e os mortos, dizendo-nos que a nossa oração pelos falecidos pode não apenas ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Existe uma ponte viva entre você e seus mortos, construída de oração, e Deus é livre para colocar sinais sobre essa ponte. Este é o fundamento. Agora que o muro está construído, deixem-me colocar as 5 pedras sobre ele. O primeiro animal, o primeiro dos 5 mensageiros é o pássaro, e mais especialmente o passarinho que aparece onde não tem motivo para estar, que pousa perto de você e se recusa a fugir, que bate na sua janela nas horas das 3 da manhã, ou que segue você por um caminho e parece de modo impossível estar observando você. Na antiga tradição registrada naquele mosteiro capuchinho, o passarinho que se aproxima em um momento de luto é entendido como o sinal de uma alma que foi purificada e agora está em paz. Uma alma que vem para tranquilizá-lo, para dizer sem palavras: não chore mais por mim, pois eu cheguei. O fundamento bíblico é a pomba de Noé e a pomba do Jordão. O pássaro como o antigo e constante mensageiro de paz entre o céu e a terra. E é aqui que o santo da nossa história confirma isso, pois o próprio São Padre Pio de Pietrelcina falava muitas vezes sobre como as almas que ele ajudava a libertar do purgatório anunciavam sua libertação, às vezes com uma batida, às vezes com um sopro de ar, às vezes com um sinal na natureza. E os frades que viviam com ele registravam que em certas manhãs, após ele ter passado a noite inteira em agonia, oferecendo seus sofrimentos pelos mortos, passarinhos se reuniam nas janelas do convento de Nossa Senhora das Graças, em San Giovanni Rotondo, em números que a todos espantavam, cantando com uma estranha e alegre intensidade, e Padre Pio sorria e dizia apenas: eles estão sendo libertados, deixem-nos cantar. Deixe-me contar sobre uma mulher cuja vida foi tocada por esse primeiro sinal, e conto a história dela para que você compreenda que estes não são contos de fadas para crianças, mas o verdadeiro remédio do céu para uma dor real e insuportável. O nome dela era Maria, e ela vivia em uma cidade pequena, e ela tinha um filho, seu único filho, cujo nome era Antônio. E Antônio morreu com a idade de 23 anos em um acidente em uma estrada à noite, em um instante, sem aviso, sem uma palavra final, sem um adeus. E eu quero que você sinta o que isso fez com essa mãe, porque se você já perdeu alguém repentinamente, você já sabe. E se não perdeu, você deve tentar compreender. Maria parou de viver. Ela se levantava de manhã e sentava na beira da cama e era incapaz de lembrar por que uma pessoa se levanta, afinal. Ela parou de comer direito. Ela deixava o telefone tocar. Seus amigos pararam de vir porque não havia nada que pudessem dizer, e a piedade deles havia se tornado outro peso sobre seu peito. Mas o tormento mais profundo, aquele que ela confessou apenas ao seu velho pároco, não era meramente o luto, era o terror, porque Antônio tinha se afastado da fé em seus últimos anos, e Maria permanecia acordada todas as noites, seus olhos abertos na escuridão, atormentada por uma questão que a consumia viva como ácido. A questão de se seu filho estava a salvo, se ele tinha feito as pazes com Deus naquele instante final, ou se ele estava perdido. Ela pressionava o rosto contra a velha jaqueta dele, que ainda carregava o seu perfume, e suplicava a Deus por um sinal, qualquer sinal, apenas um, e o silêncio do céu parecia-lhe como uma porta de ferro trancada. E esse silêncio, ela dizia, estava lentamente a matando. Isso continuou por muitos meses. E então, em uma manhã cinzenta do mês de novembro, consumida quase a nada, Maria fez algo que não fazia desde o funeral. Ela abriu a janela do quarto de Antônio, que ela mantinha fechada como um túmulo, e conforme o ar frio entrava, um pequeno pássaro, um pardal marrom comum, voou e pousou no parapeito, a não mais que um braço de distância de seu rosto, e ele não voou para longe. Maria congelou,
E o passarinho virou a cabeça e olhou para ela diretamente, fixamente, pelo que ela juraria ter sido 1 minuto inteiro, uma eternidade. E então começou a cantar, uma canção brilhante e derramada, e saltou para mais perto, para a borda interna, para dentro do quarto, para o quarto de Antônio, como se ali fosse seu lugar, como se tivesse sido enviado para lá. E Maria, esta mulher que não chorava de verdade havia meses porque seu luto tinha ido além das lágrimas, tornando-se uma espécie de pedra, sentiu a pedra quebrar, e ela caiu de joelhos junto à janela e soluçou, mas, pela primeira vez, não eram apenas lágrimas de perda. Eram lágrimas de uma certeza impossível, irracional e avassaladora que inundou seu peito. A certeza de que Antônio estava vivo em algum lugar além do véu, que ele tinha sido recebido pela misericórdia de Deus e que ele tinha encontrado um meio, através da mais pequena e humilde das criaturas de Deus, de voltar por um momento e dizer à sua mãe: estou aqui, estou seguro, pare de morrer comigo, viva. Agora compreendam qual é a verdadeira aplicação deste sinal, porque não basta receber o consolo. O pássaro não veio para encerrar a história, ele veio para começar uma. Quando vocês recebem um sinal desses, meus irmãos e irmãs, a resposta correta de um coração católico não é construir um santuário para a memória ou afundar em uma doce tristeza. A resposta correta é rezar, e especificamente rezar por aquela alma, porque mesmo uma alma em paz pode ainda estar completando sua purificação, e suas orações, suas missas, seus terços são o presente mais verdadeiro que vocês podem enviar através dessa ponte. Maria entendeu isso. Ela foi ao seu padre e pediu que uma missa fosse oferecida por Antônio e depois outra. E então ela começou, todas as manhãs, a rezar por seu filho e por todas as almas dos mortos. E é aqui, precisamente aqui, que devo fazer uma pausa e falar com vocês muito honestamente, porque Maria descobriu algo que mudou tudo para ela, e é a mesma coisa que muitos de vocês estão procurando agora mesmo, sem sequer saber o nome. Ela descobriu que o luto não é suficiente, que o anseio não é suficiente, que até mesmo os sinais não são suficientes, que o que a alma realmente precisa é de um método, uma disciplina diária, uma maneira prática de rezar que realmente alcance os mortos e realmente proteja os vivos. E é exatamente isso que São Padre Pio de Pietrelcina deixou para nós, porque esta é a verdade que poucos lhe contaram. Padre Pio não recebia apenas visitas das almas dos mortos como um místico passivo. Ele lutava por elas. Ele travava guerras por elas. Ele tinha orações específicas, exercícios espirituais específicos, um método específico que praticava com disciplina férrea em ciclos de 21 dias, oferecendo seus sofrimentos, seus terços e intenções precisas de forma estruturada, e por meio desse método, ele afirmava ter libertado ao longo de sua vida mais almas do purgatório do que fios de cabelo em sua cabeça. Aquelas orações exatas, aquela estrutura diária exata, as palavras que ele usava, a ordem na qual as rezava, a maneira como ele construía um escudo espiritual ao redor de si mesmo e ao redor das almas dos seus queridos mortos, tudo isso foi reunido, a partir de suas cartas e dos testemunhos dos frades que viviam ao seu lado, em um único guia prático, chamado Os 21 Dias, com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres. Falarei mais sobre isso conforme avançarmos, e você encontrará onde obtê-lo no comentário fixado abaixo desta mensagem. Mas menciono agora, neste exato momento, porque a história de Maria não termina com um pássaro no parapeito de uma janela. Ela termina com uma mãe que deixou de ser vítima de seu luto e se tornou uma guerreira pela alma de seu filho, armada com as orações reais de um santo real, porque um sinal do céu é algo belo, mas um escudo diário de oração é o que realmente muda a eternidade. O mundo moderno, com todo o seu barulho e toda a sua escuridão, não precisa de menos proteção do que o mundo dos santos. Ele precisa de mais, e as orações exatas que Padre Pio usava para blindar, para proteger tanto a si mesmo
quanto as santas almas não foram perdidas. Elas foram preservadas e estão esperando por aqueles com a coragem de rezá-las. Vamos agora para o segundo animal. E lembro-lhe, antes de prosseguir, que estamos subindo em direção ao quinto e último sinal, o mais devastador de todos, aquele que não consola, mas ordena. E não me esqueci da minha promessa a você, e não deixarei que você parta sem ela. O segundo animal é a borboleta. E eu sei que em nossa era a borboleta se tornou quase um clichê do coração enlutado, impressa em cartões e esculpida em pedras, e justamente porque se tornou tão comum, seu verdadeiro e antigo significado foi banalizado e perdido. E eu quero devolvê-lo a você em seu peso total. Na tradição da igreja primitiva, e isso está escrito nas obras dos padres, a borboleta, a criatura que entra no túmulo da crisálida como uma coisa e emerge transformada em outra, era um dos mais antigos símbolos da ressurreição do próprio corpo, a promessa do credo que dizemos todos os domingos. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. A lagarta sela-se no que parece ser um túmulo, e tudo dentro dela se dissolve. E para qualquer olhar ela está morta e acabada, e então, no tempo de Deus, o que emerge não é uma lagarta reparada, mas uma criatura totalmente nova e glorificada, que pode fazer o que a antiga nunca pôde. Ela pode voar. Esse é o evangelho escrito na carne de um inseto. Essa é a promessa da Páscoa feita visível em um jardim. Portanto, quando uma borboleta aparece para você em uma estação inesperada, em um lugar estranho, quando ela paira sobre você, quando pousa em sua mão ou em seu ombro junto ao túmulo, ou no momento em que você pronuncia o nome de seu ente querido, o sinal antigo não é apenas que seu ente querido está em paz, mas algo maior e mais penetrante. É que seu ente querido foi transformado, descartou o corpo quebrantado e sofredor que você viu pela última vez e do qual se lembra, e agora está revestido de uma vida que você ainda não consegue imaginar. O fundamento nas Escrituras são as palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde ele escreve que o que é semeado é corruptível e o que é ressuscitado é incorruptível, que é semeado em fraqueza e ressuscitado em poder, que todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E aqui, mais uma vez, nosso guia Padre Pio confirma o sinal, pois aqueles que testemunharam a morte de seus próprios filhos espirituais relataram que ele falava constantemente da morte não como um fim, mas como um nascimento, uma metamorfose, e ele proibia suas filhas espirituais de vestirem luto pesado em um espírito de desespero, dizendo-lhes: vocês não devem enterrar seus mortos em suas lágrimas. Vocês devem elevá-los em suas orações, pois eles não estão menos vivos do que vocês. Eles estão mais vivos. Deixem-me contar agora sobre um homem chamado José, e sua história é diferente da de Maria, porque sua dor não era apenas luto, mas culpa. E a culpa é uma pedra mais pesada de carregar do que a tristeza. José era um homem duro, um homem que trabalhou com as mãos a vida inteira, um homem que não falava de sentimentos. E ele tinha uma esposa, Teresa, com quem fora casado por 41 anos. E preciso ser honesto com vocês sobre o casamento deles, porque não era o casamento de um cartão de felicitações. José fora distante, fora severo. Passara seus anos perseguindo seu trabalho e suas preocupações, e deixara Teresa tantas vezes sozinha com sua paciência e seu rosário. E ela nunca reclamara. Ela apenas rezara por ele silenciosamente por 4 décadas. E então Teresa adoeceu e, em poucos meses, ela se foi. E José ficou sozinho em uma casa que, de repente, se tornara enorme e silenciosa. E o silêncio estava repleto de acusações. Porque agora, só agora, quando era tarde demais, ele compreendia tudo o que deixara de lhe dar. Ele se sentava à mesa da cozinha, onde ela lhe servira 10.000 refeições, e falava com a cadeira vazia e implorava pelo seu perdão. E a cadeira vazia não respondia, e a falta de resposta era uma tortura, além de qualquer coisa que seu corpo jamais suportara em qualquer canteiro de obras. Ele não conseguia dormir. Parou de ir à missa, porque não suportava sentar no banco onde ela estivera ao seu lado. Ele disse à filha
que não merecia ser perdoado, que esperava morrer em breve e que esperava, sem muita fé, que Deus pudesse deixá-lo ver Teresa tempo suficiente para dizer que sentia muito. Sua filha, assustada por ele, deu-lhe algo. Ela havia encontrado, em sua própria busca por uma maneira de ajudar seu pai, aquele mesmo guia do método de 21 dias do Padre Pio, e colocou-o em suas mãos calejadas e disse apenas: Papai, você sempre me disse que consertava as coisas trabalhando nelas todos os dias, então trabalhe nisto um dia de cada vez, e reze pela mamãe da maneira que este santo rezava pelos seus mortos. E José, este velho orgulhoso e despedaçado, não tinha mais nada a perder, e assim ele começou. E eu quero que vocês entendam o que este método fez na vida dele, porque é exatamente a coisa pela qual tantos de vocês, ouvindo-me agora, estão ansiando. Todas as manhãs, seguindo a estrutura exata que o Padre Pio usara, José levantava-se e rezava as orações específicas pelas almas santas e oferecia sua solidão e sua culpa não como um castigo, mas como um presente para a alma de Teresa. E lentamente, dia após dia, ao longo de uma semana, depois duas, o ácido de sua culpa começou a se transformar em outra coisa, em amor, em uma conexão real e viva com sua esposa que alcançava o outro lado da sepultura, de modo que, quando ele rezava por ela, já não sentia que estava falando com uma cadeira vazia, mas com uma pessoa, presente, próxima, ouvindo. Milhares e milhares de famílias descobriram exatamente isto, que a rotina do dia muda inteiramente quando começa com um escudo de oração ao acordar e se fecha com uma paz ao dormir, que a ansiedade que costumava pesar no peito às 3 da manhã é substituída pela certeza silenciosa de que os mortos estão guardados nas mãos de Deus e que não somos impotentes para ajudá-los. E então, no 19º dia de seus 21 dias, no jardim atrás de casa, um jardim que Teresa havia plantado e cuidado por 40 anos e que José mal notara, ele estava sentado com o pequeno livro de orações aberto em seu colo, rezando as palavras em voz alta com sua voz áspera, quando uma borboleta grande com suas asas do dourado profundo e preto das antigas pinturas religiosas surgiu do nada no frescor da tarde e pousou sobre a página aberta, sobre a própria oração que ele estava pronunciando. E ali ficou. E José ficou completamente imóvel. Ele não ousou respirar. E a borboleta lentamente abriu e fechou suas asas, 1, 2, 3 vezes, como se respirasse com ele, e então ela se ergueu e circulou sua cabeça, uma vez, e pousou sobre seu peito, sobre seu coração. O próprio coração que ele achava ser duro demais e culpado demais para ser alcançado. E ela descansou ali. E José, que não havia chorado no funeral da própria esposa, porque não achava que tinha o direito, começou a chorar como uma criança, e ele entendeu, com uma certeza que nenhum argumento jamais poderia dar, e nenhuma dúvida jamais poderia tirar, que Teresa havia sido transformada, que ela estava livre, que ela estava radiante, e, acima de tudo, que ela o havia perdoado completamente, da maneira que ela sempre o havia perdoado, e que ela viera, através desta criatura frágil e bela, não para acusá-lo, mas para libertá-lo. A aplicação deste segundo sinal, meus irmãos e irmãs, é o perdão, tanto o recebê-lo quanto o dá-lo, pois a borboleta da ressurreição nos ensina que o velho eu, com todas as suas falhas, pode morrer e algo novo pode nascer, até mesmo em um velho, até mesmo em você, até mesmo agora. Vamos agora ao terceiro animal, e ao fazê-lo quero que notem algo. Quero que notem que esses sinais estão em uma crescente, que eles se movem do conforto em direção ao desafio, da ave gentil da paz à borboleta da transformação, e agora ao terceiro, que começa a exigir mais de nós. O terceiro animal é o cachorro, ou de forma mais ampla, a criatura fiel, o animal da lealdade e da guarda, e muito especialmente o cachorro que se comporta de maneira estranha em um momento de luto, o cachorro que encara um canto vazio de um cômodo e abana o rabo, o cachorro que subitamente se torna dócil e não sai do seu lado, o cachorro que aparece, um vira-lata, desconhecido, no momento da sua solidão mais profunda e simplesmente permanece com você. Na tradição antiga,
o animal fiel é entendido como o sinal conectado ao guardião. A proteção, a verdade de que a alma do seu ente querido, se foi acolhida na misericórdia de Deus, não o esquece, não o abandona, mas continua a velar por você e a interceder por você. E que Deus permite, às vezes, que uma criatura fiel se torne o eco visível dessa vigilância invisível. Agora, a escritura aqui é sutil, mas real. Pois no livro de Tobias, que mencionei a vocês anteriormente, quando o jovem Tobias parte em sua grande jornada, guiado pelo arcanjo Rafael, o texto sagrado nos diz, quase de passagem, que o cachorro foi com eles, o cachorro fiel que acompanhou o rapaz e o anjo através do perigo, e retornou para casa com eles em alegria. Um detalhe pequeno e belo que a Igreja há muito tempo vê como uma imagem da lealdade que caminha ao nosso lado na estrada da vida e inclusive na fronteira. Aponta-nos o caminho de casa. E Padre Pio, nosso guia constante, confirma essa dimensão da guarda talvez mais poderosamente do que qualquer santo da era moderna, pois toda a sua espiritualidade foi construída sobre a realidade do anjo da guarda e sobre os laços contínuos de amor que a morte não pode romper. Ele, como é sabido, dizia aos seus filhos espirituais que lhe enviassem seus anjos da guarda quando não pudessem alcançá-lo por nenhum outro meio, e muitos testemunharam com relatos juramentados que Padre Pio lhes diria exatamente as coisas que eles haviam pedido aos seus anjos que lhe levassem durante a noite, através de grandes distâncias, antes que qualquer carta pudesse ter chegado. Ele vivia em um mundo denso de guardiões invisíveis e ensinava que o amor que nos une aos nossos mortos é em si uma forma de guarda, que eles velam, que eles esperam, que eles intercedem. E, portanto, quando a criatura fiel vem até você em seu pesar e simplesmente se recusa a deixá-lo, o sinal é este. Você não está sozinho, você não foi esquecido. Estão velando por você a partir do outro plano do véu, e o Deus que conta cada pardal e veste cada lírio não desviou os olhos de você por um único instante. Deixem-me contar-lhes agora sobre uma jovem chamada Lúcia, para que compreendam que este terceiro sinal, o sinal da criatura fiel, não é sentimento, mas resgate. Lúcia tinha 29 anos quando seu pai morreu, e seu pai tinha sido a única coisa estável em uma vida que nunca conhecera estabilidade, pois sua mãe partira quando ela ainda era uma criança pequena, e fora seu pai, e apenas seu pai, quem a criara, quem sentara na beira de sua cama quando ela tinha medo do escuro, quem a levara à escola através da chuva, quem fora, no sentido mais verdadeiro que a palavra pode conter, seu lar inteiro. E quando ele morreu lentamente, de uma longa doença que o consumiu diante de seus olhos, ao longo de um ano terrível, Lúcia não apenas lamentou, ela desmoronou. Escutem-me com atenção, porque estou descrevendo algo que alguns de vocês conhecem por dentro. Ela parou de acreditar que estava segura em qualquer lugar do mundo. A ansiedade a invadia em ondas que lhe apertavam o peito sem aviso, no meio de uma tarde comum. Uma certeza esmagadora de que ela estava completamente sozinha e totalmente desprotegida, órfã não apenas de um pai, mas de toda a proteção, abandonada sob um céu vazio e indiferente. Ela ficava acordada às 3 da manhã, aquela hora amarga, com o coração acelerado, o velho pensamento acusador circulando como um abutre de que ninguém estava velando por ela agora, de que ninguém jamais velaria, de que ela fora deixada à própria sorte na escuridão. E esse terror, meus irmãos e irmãs, esse terror específico de estar desprotegida e invisível, é um dos tormentos mais cruéis que o inimigo de nossas almas usa contra os enlutados. E quero que saibam, se estiverem vivendo isso agora, que o céu não os abandonou. Não importa o que seus sentimentos gritem às 3 da manhã. Lúcia voltara, em seu desespero, à pequena igreja rural de sua infância, e lá um velho padre lhe falara de Padre Pio e de como aquele santo prometera aos seus filhos espirituais que velaria por eles do céu, que a morte não encerraria sua paternidade, mas a aperfeiçoaria. Que o padre lhe deu o mesmo método diário de que venho falando a vocês, os 21 dias de Padre Pio, e ele lhe disse: minha filha, você perdeu um pai terreno, mas nunca foi destinada a ficar sem um pai no céu. Então, reze estas orações a cada manhã
e deixe que um verdadeiro pai espiritual lhe ensine novamente que você está sob proteção. E Lúcia, sem nada restando além das brasas de uma fé de infância, começou. E em uma daquelas manhãs cinzentas, caminhando para a mesma igreja onde rezava, um cachorro passou a caminhar ao seu lado. Um cão grande, calmo, sem nome e sem coleira, que ela nunca tinha visto antes na vida. E ele caminhou com ela todo o trajeto, rente à sua perna, acompanhando seu passo exatamente, como se tivesse sido designado para ela, e sentou-se à porta da igreja enquanto ela rezava, e a acompanhou de volta para casa. E ele fez isso não apenas uma vez, mas em cada uma das manhãs de seus 21 dias, aparecendo na esquina de sua rua assim que ela saía e desaparecendo quando ela estava em casa em segurança, de modo que Lúcia, que se sentira totalmente desamparada no mundo, viu-se acompanhada todos os dias por uma presença fiel e vigilante que nada lhe pedia e simplesmente não saía do seu lado. E ela entendeu, à medida que os dias passavam e a ansiedade afrouxava seu aperto dedo a dedo, que aquela era a resposta para o próprio terror que a estava matando, que seu pai, e o Deus que lhe dera aquele pai, não tinham desviado os olhos dela por um instante sequer, e que ela nunca, nem por um momento, fora a órfã que a escuridão lhe dissera que ela era. E aqui preciso parar e falar diretamente com você, que está ouvindo, porque a cura de Lúcia não veio do cachorro. A criatura fiel foi a carta, mas as palavras na página, as palavras que realmente reconstruíram essa jovem devastada dia após dia, foram as orações do Padre Pio, a estrutura exata de intercessão e proteção que o santo nos deixou. É por isso que continuo voltando àquele pequeno livro, e não pedirei desculpas por isso, porque eu vi o que ele faz. Se você é quem fica acordado às 3 da manhã, se você é quem se sente desprotegido e sozinho, então estou falando com você agora com a urgência de um pai, e estou lhe dizendo que o guia chamado Os 21 Dias com o Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, está esperando por você no primeiro comentário fixado abaixo desta mensagem, e dentro dele estão as orações precisas, na ordem precisa, que este santo usava para construir um escudo de proteção ao redor de si mesmo e ao redor de cada alma, a ele confiada, viva ou morta. Abra-o. Não espere por um dia melhor, porque o coração aflito está sempre prometendo a si mesmo um dia melhor que nunca chega. Abra-o hoje à noite e comece seus próprios 21 dias e deixe que um verdadeiro pai espiritual ensine seu coração assustado, uma manhã de cada vez, que você é guardado. Agora quero dar a você outra janela para a verdade de tudo isso, outra história das próprias Sagradas Escrituras, uma que a maioria das pessoas nunca ouviu explicada da maneira como estou prestes a explicar a você, e é talvez a maior prova em toda a Bíblia de que os santos mortos não se foram, que eles estão mais vivos do que nós, e que o paraíso pode permitir que eles apareçam e falem. Volte comigo em seu coração ao Evangelho de São Mateus, capítulo 17, e ao Evangelho de São Lucas, capítulo 9, para o evento que chamamos de Transfiguração. O Senhor Jesus levou consigo 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um monte alto. E ali, diante de seus olhos atônitos, seu rosto começou a brilhar como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mas não é essa a parte que quero que você guarde. Ouça o que veio a seguir. Pois de repente apareceram ao lado do Senhor 2 homens, e eles estavam conversando com ele. E quem eram esses 2 homens? Eram Moisés e Elias. Moisés, que havia morrido e sido enterrado pela mão do próprio Deus no Monte Nebo mais de 1000 anos antes daquele dia. E Elias, que havia sido arrebatado no redemoinho de fogo séculos antes. 2 homens há muito partidos desta terra, há muito mortos aos olhos do mundo, apareceram em glória sobre aquele monte, vivos, radiantes, conscientes, e eles falaram. O Evangelho de São Lucas nos diz claramente, eles falaram com Jesus sobre a morte que ele deveria cumprir em Jerusalém. Você entende o que o paraíso está nos mostrando naquele momento? Os mortos não se foram. Moisés não estava dormindo no pó do Monte Nebo, esquecido. Elias não era uma memória que se apaga. Eles estavam vivos em Deus,
mais vivos do que os 3 apóstolos trêmulos que caíram com o rosto na grama. E pela permissão e pelo poder de Deus, eles cruzaram o véu, eles apareceram e falaram. E se Deus permitiu que Moisés e Elias aparecessem e falassem com seu filho sobre o monte, então que ninguém jamais lhe diga que é superstição ou fantasia acreditar que o mesmo Deus, imutável e misericordioso, possa permitir um sinal, um sussurro, uma criatura, uma pequena e santa interrupção do ordinário, para chegar até você vindo de uma alma que vive agora em suas mãos. A transfiguração é a garantia. Os mortos em Cristo não estão perdidos para você. O vínculo de amor que o catecismo chama de a comunhão dos santos não é poesia, é realidade. É uma estrada viva que corre em ambas as direções, e você está nela, quer saiba ou não. Portanto, ouça-me agora e receba o que estou prestes a declarar sobre você, porque não profiro estas palavras como um desejo, mas como uma verdade fundamentada na misericórdia de Deus. Agora mesmo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, quebro sobre o seu coração em luto a mentira de que os seus entes queridos que partiram se foram. Eles não se foram. Agora mesmo, decreto que o terror do céu vazio, o terror que o visita às 3 da manhã e lhe diz que você está sozinho e sem vigilância, é uma mentira do pai da mentira, e não tem autoridade sobre uma alma redimida pelo sangue de Cristo. Agora mesmo, declaro que você é visto, que você é guardado, que o Deus que conta os pardais e que permitiu que Moisés e Elias permanecessem no monte não tirou os olhos de você, e que o amor que o une aos seus santos falecidos é uma ponte que a própria morte não pôde destruir. E agora mesmo, decreto que os seus olhos que o luto obscureceu e o medo cegou, estão sendo abertos, suavemente, nesta mesma hora, para perceber os sinais que o paraíso tem colocado ao longo do seu caminho, os sinais que você estava demasiado destroçado para notar, os sussurros que você estava surdo demais pela tristeza para ouvir. Recebam isso, meus irmãos e irmãs. Deixem que isso se instale nos lugares profundos do seu peito, onde o medo tem vivido. Você não está abandonado. Você nunca esteve abandonado. E assim, antes que você se levante deste momento e retorne ao ruído do mundo, permita-me colocar um último presente em suas mãos abertas, porque tudo o que mostrei a você esta noite, cada sinal, cada criatura, cada sussurro do outro lado do véu, nunca teve o propósito de permanecer apenas como uma história que você ouviu uma vez e lentamente esqueceu. Padre Pio não apenas acreditava que as almas dos que partiram alcançam a nós. Ele vivia isso. Ele sofria isso. Ele rezava através de longas noites insones com as palavras exatas e as devoções exatas que abriram os seus olhos para os sinais que o paraíso estava enviando. Essas mesmas orações, aquele escudo diário que ele envolvia em seu coração, aquele método silencioso e santo de 21 dias que transformou o seu luto em comunhão e o seu medo em paz, foi reunido, íntegro e completo, no livro que está esperando por você agora mesmo, no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Abram-no, meus irmãos e irmãs. Não deixem que esta seja a noite em que você sentiu algo se agitar e depois deixou escapar. Alcance esse livro da mesma forma que você alcançaria a mão de alguém que você ama, que o chama de logo ali, atrás da porta. E se estas palavras alcançaram até mesmo o menor cômodo fechado dentro do seu coração, então deixe que a sua resposta seja um ato de fé e não meramente um hábito do polegar. Clique no curtir, não por mim, mas para que a misericórdia de Deus carregada nesta mensagem possa ser impulsionada pelas mãos do paraíso para o feed de alguma outra alma em luto que está nesta mesma hora olhando para um céu vazio e acreditando na mentira de que ninguém a vê. Inscreva-se, para que você nunca mais precise se afastar desta mesa onde a verdade sobre a comunhão dos santos é dita claramente e sem medo. E compartilhe isto, envie para aquela pessoa cujo nome surgiu em sua mente enquanto eu falava, a viúva, o filho órfão, a mãe que enterrou um filho, porque entregar a outra pessoa o conhecimento de que os seus entes queridos que partiram não se foram é uma das mais puras obras de misericórdia que as suas mãos jamais realizarão. Vá agora em paz
e vá de olhos abertos. Os sinais sempre estiveram lá, e desta noite em diante você os verá. Quando o pássaro pousar em sua janela, quando a criatura cruzar seu caminho no exato momento em que seu coração clamar por um nome, você não mais temerá, pois compreenderá. O Deus que permitiu a Moisés e Elias estarem sobre a montanha não mudou, a ponte do amor não se queimou, e aqueles por quem você chorou estão mais próximos que sua própria respiração, guardados em segurança nas mãos chagadas de Jesus, esperando por você em uma alvorada que não tem ocaso. Até que essa manhã chegue, caminhe suavemente, reze com ousadia e nunca mais acredite que está sozinho. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que a paz do Padre Pio permaneça sobre sua casa, esta noite e todas as noites que virão. Amém. Você sabia que por mais de 1500 anos, a Igreja Católica preservou um entendimento oculto sobre certas criaturas que o próprio Deus usa como sinais vivos de sua graça? Isso não é superstição. Isso não é folclore. Isso é algo tão profundamente enraizado nas Sagradas Escrituras, nos escritos dos doutores da Igreja e nas experiências vividas por alguns dos maiores místicos que já caminharam sobre esta terra, que uma vez que você ouvir, nunca mais olhará para esses 3 animais da mesma forma. Hoje, vou revelar a você os 3 animais que, segundo os místicos, os santos e as próprias palavras de Jesus Cristo atraem bênçãos, proteção e favor divino para o seu lar. E o terceiro, meus irmãos, o terceiro é tão poderoso, tão inesperado e tão intimamente ligado às revelações particulares do Padre Pio, que quando eu compartilhar com você, acredito que mudará para sempre a forma como você entende a presença de Deus em sua vida cotidiana. Mas antes de revelar até mesmo a primeira dessas 3 criaturas, deixe-me contar algo que aconteceu em um pequeno vilarejo no sul da Itália, no ano de 1920, nos primeiros dias de verão, quando o ar estava denso com o aroma de alecrim silvestre e as colinas ao redor de São Giovanni Rotondo estavam douradas sob o sol inclemente. Um jovem agricultor chamado José, com apenas 32 anos, havia perdido tudo. Suas colheitas fracassaram pelo 2º ano consecutivo. Sua esposa Maria estava doente com uma febre que o médico do vilarejo não conseguia explicar. Seu filho mais novo, um menino de apenas 3 anos, não havia dito uma única palavra desde o nascimento. José era um homem de fé, mas sua fé estava sendo esmagada sob o peso de um sofrimento que parecia não ter fim nem significado. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás do mosteiro na colina, José subiu pela estrada empoeirada até o convento dos capuchinhos. Ele ouvira dizer que um jovem sacerdote ali, um frade com feridas nas mãos que sangravam sem parar, tinha o dom de ler as almas. José não sabia o que esperar. Ele apenas sabia que estava desesperado. Quando entrou na pequena sacristia, onde o Padre Pio recebia os visitantes, o frade olhou para ele antes mesmo de José dizer uma única palavra, e o Padre Pio falou primeiro. Ele disse: José, os pardais que fazem ninho sob o seu telhado, você os enxota? José ficou atônito. Ele de fato tinha, na semana anterior, derrubado um ninho de pardais do beiral de sua casa, porque acreditava que eles traziam insetos e doenças. O Padre Pio balançou a cabeça lentamente e disse: Meu filho, você derrubou um sinal da providência. Aquelas criaturas foram colocadas ali por Deus como um lembrete vivo de que Ele zela pela sua família. Vá para casa, reconstrua o que você destruiu e reze. José não entendeu completamente, mas a autoridade na voz do Padre Pio era inconfundível. Ele foi para casa naquela mesma noite e fez algo que seus vizinhos acharam loucura. Ele construiu uma pequena prateleira de madeira sob o beiral de sua casa e colocou migalhas de pão nela, convidando os pardais a voltarem. Em 3 semanas, os pardais tinham retornado. Em 3 meses, a febre de sua esposa passou, seu filho disse suas primeiras palavras, e a colheita de outono foi a mais abundante que o vilarejo vira em uma década. Foi coincidência? José nunca acreditou nisso.
e nem o Padre Pio, que quando José voltou para agradecê-lo, simplesmente sorriu e disse: não foram os pardais que curaram sua família, foi sua obediência aos sinais que Deus coloca em seu caminho. Meus irmãos, esta história é apenas o começo. O que estou prestes a compartilhar com vocês hoje é um ensinamento que conecta o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as experiências místicas dos grandes santos e a sabedoria prática de Padre Pio em uma única e poderosa revelação sobre como Deus comunica suas bênçãos através do mundo natural. Se esta mensagem está chegando até você agora, acredito de todo o meu coração que não é por acaso. O Espírito Santo o guiou até aqui por um motivo. E se você sente esse motivo agitando a sua alma, peço que faça algo agora, não por mim, mas como um ato de solidariedade espiritual com todas as outras almas que estão ouvindo esta mensagem. Escrevam nos comentários as palavras: São Padre Pio, intercedei por minha casa e minha família. Escrevam essas palavras. Deixem que elas sejam a sua oração. Deixem que sejam a sua declaração de fé. E enquanto estiverem lá, se ainda não se inscreveram neste canal, peço humildemente que o façam, não porque os números sejam importantes para mim, mas porque cada inscrição garante que esses ensinamentos ocultos da Igreja cheguem a mais uma alma que talvez esteja sofrendo em silêncio, a mais uma família que talvez esteja sob ataque espiritual, sem nem saber. Apertem o botão de curtir também, porque esse pequeno ato de generosidade diz ao sistema para compartilhar esta mensagem com outros que precisam desesperadamente dela. É, à sua própria maneira, um ato de caridade. Agora, antes de prosseguirmos, quero deixar algo absolutamente claro. No mundo de hoje há tanta confusão, tanta mistura do sagrado com o profano, que se torna difícil distinguir o ensinamento católico autêntico de bobagens da nova era ou de superstições pagãs. O que estou compartilhando com vocês hoje não é magia, não é animismo, não é adoração de criaturas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2416, nos ensina que os animais são criaturas de Deus e que ele os envolve com seu cuidado providencial. Pela sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. São Francisco de Assis compreendia essa verdade tão profundamente que pregava aos pássaros e os chamava de seus irmãos, não porque os confundia com seres humanos, mas porque reconhecia neles as digitais do Criador. O livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 25, nos diz que Deus fez os animais da terra segundo as suas espécies, e Deus viu que era bom. E a Sagrada Escritura está repleta de exemplos onde Deus usa animais como instrumentos de sua vontade. Os corvos alimentaram Elias junto ao riacho de Querite. A pomba trouxe o ramo de oliveira a Noé. Um galo cantou para atravessar o coração de São Pedro e chamá-lo de volta ao arrependimento. A jumenta de Balaão falou com voz humana para impedir um profeta de caminhar em direção à destruição. Esses não são contos de fadas. Estas são as palavras inspiradas e inerrantes da Sagrada Escritura. E o ensinamento que estou prestes a dar a vocês está firmemente fundamentado nesta base bíblica e doutrinária. Vamos começar com o primeiro animal. A primeira criatura que atrai a bênção de Deus para o seu lar é a pomba. Agora, sei que alguns de vocês podem pensar, é claro, a pomba, todos sabem sobre a pomba. Mas prometo a vocês, meus irmãos, que o que estou prestes a revelar vai muito além da lição de catecismo que vocês talvez tenham ouvido na infância. A pomba não é apenas um símbolo. A pomba, na teologia católica e na tradição mística, é um sinal sacramental vivo, uma criatura que carrega a própria presença do Espírito Santo de uma maneira que nenhum outro animal na terra pode replicar. Vamos voltar ao princípio de tudo. No livro do Gênesis, capítulo 8, versículos 10 e 11, depois que o grande dilúvio devastou a terra inteira, depois que as águas do julgamento divino varreram todos os seres vivos que não estavam abrigados dentro da arca, Noé soltou uma pomba. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que em seu bico havia uma folha de oliveira recém-colhida. Assim, Noé soube que as águas tinham baixado da terra. Preste muita atenção ao que está acontecendo aqui. A pomba foi a criatura escolhida por Deus, não por Noé,
mas pela divina providência, para ser a mensageira da paz, a arauto de um novo começo, a prova viva de que a ira de Deus havia terminado e sua misericórdia havia começado. A pomba não apenas simbolizou a paz. A pomba a anunciou. A pomba a carregou. A pomba a tornou real e visível no mundo natural. E daquele momento em diante, a pomba tornou-se em toda a tradição judaico-cristã a criatura mais intimamente associada ao favor de Deus. Mas não para por aí. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 16, no batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. Pense no peso daquele momento. Deus Pai poderia ter escolhido qualquer forma, qualquer sinal, qualquer manifestação para revelar a presença do Espírito Santo. Ele poderia ter enviado fogo, como fez em Pentecostes. Ele poderia ter enviado um vento impetuoso, como fez no cenáculo. Mas no momento mais íntimo e fundamental do ministério público de Cristo, o momento em que a Trindade foi revelada em sua plenitude aos sentidos humanos, Deus escolheu a pomba. Por quê? Porque a pomba, no desígnio providencial de Deus, é a criatura que reflete mais perfeitamente a mansidão, a pureza, a paz e o amor fiel e constante do Espírito Santo. Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da teologia mística, que reformou a ordem carmelita no século XVI, na Espanha, escreveu sobre a pomba em sua obra-prima, O Castelo Interior. Ela descreveu a alma em união mística com Deus como uma pomba que encontrou seu lugar de descanso nas chagas de Cristo. Uma pomba branca transformada além do reconhecimento por ter sido tão profundamente imersa no fogo divino. Santa Teresa escolheu essa imagem porque a pomba, na tradição mística católica, representa a alma que se rendeu completamente ao Espírito Santo e se tornou um vaso da graça divina. E é aqui que Padre Pio entra na história de uma maneira que o surpreenderá. Ao longo de sua vida, Padre Pio teve um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Ele rezava ao Espírito Santo todos os dias, várias vezes ao dia, com um fervor que aqueles ao seu redor descreviam como quase violento em sua intensidade. Ele dizia: "O Espírito Santo é a alma da minha alma. Sem ele, não sou nada além de uma folha seca ao vento." E em várias ocasiões, documentadas pelos frades em São Giovanni Rotondo, pombas apareciam na janela de Padre Pio durante seus momentos mais intensos de oração. Irmão Modestino, um de seus companheiros mais próximos, registrou que na manhã de 20 de setembro de 1968, apenas 3 dias antes da morte de Padre Pio, uma pomba branca apareceu no parapeito de sua cela e permaneceu durante toda a duração de suas orações matinais. Quando ele terminou, a pomba voou para longe e nunca mais foi vista. Irmão Modestino escreveu que estava convencido de que a pomba era um sinal do céu, uma confirmação de que o Espírito Santo estava presente com Padre Pio naqueles dias finais. Agora, o que isso significa para você em sua casa, em sua vida hoje? Significa que quando uma pomba aparece perto da sua casa, quando ela faz um ninho na sua varanda, quando ela pousa no parapeito da sua janela, quando ela arrulha suavemente nas primeiras horas da manhã, você não está presenciando um evento aleatório. Você está presenciando um sinal de que o Espírito Santo está próximo, um sinal de que a paz divina está sendo oferecida ao seu lar. Um sinal de que Deus está lembrando você, da maneira mais gentil e bela possível, de que Ele não se esqueceu de você e que a sua graça está pairando sobre a sua família. Deixe-me contar sobre uma mulher chamada Clara, de uma pequena cidade nas Filipinas, que escreveu para nossa comunidade com um testemunho que trouxe lágrimas aos meus olhos quando o li pela primeira vez. Clara tinha 53 anos e vivia em um estado de constante ansiedade espiritual há quase 7 anos. Seu marido abandonou a família por outra mulher quando suas 2 filhas ainda estavam no ensino fundamental. Ela as criou sozinha, trabalhando em 2 empregos, mal dormindo, carregando um fardo de vergonha e rejeição sobre o qual não contava a ninguém, nem mesmo ao seu padre da paróquia. Ela parou de ir à missa porque se sentia indigna,
Parou de rezar porque sentia que Deus tinha virado o rosto para longe dela. Ela descreveu aqueles anos como viver em um túnel escuro sem luz em nenhuma das extremidades. Certa manhã, no ano de 2019, Clara acordou e encontrou um par de pombas fazendo um ninho na pequena varanda do lado de fora da janela da sua cozinha. Ela morava naquele apartamento há 12 anos e nenhum pássaro jamais havia feito um ninho ali antes. Algo se agitou em seu coração. Ela não sabia por quê, mas sentiu um desejo avassalador de rezar. Pela primeira vez em 7 anos, ela se ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha e sussurrou o Pai Nosso. Ela mal conseguia se lembrar das palavras, mas enquanto rezava, ela chorou. E enquanto chorava, sentiu algo que não sentia há anos. Ela sentiu paz. Não a ausência da dor, mas a presença de algo maior do que sua dor. Em uma semana, ela havia retornado à missa. Em um mês, ela havia se confessado pela primeira vez em 7 anos. E ela me disse com absoluta certeza na voz que foram as pombas que a chamaram de volta. Elas eram mensageiras de Deus, ela disse. Elas vieram à minha varanda para me dizer que o Espírito Santo não me abandonou, mesmo quando eu o abandonei. Meus irmãos, a história de Clara não é um caso isolado. Recebi centenas de testemunhos de pessoas de todo o mundo que experimentaram a mesma coisa. O aparecimento de uma pomba, especialmente uma pomba branca, perto da casa de uma pessoa que está sofrendo, que está perdida, que está na escuridão espiritual, é um dos sinais mais consistentes e documentados de intervenção divina em toda a história da espiritualidade católica. E se você quiser entender essa verdade mais profundamente, se quiser aprender as orações específicas que Padre Pio usava para invocar a proteção do Espírito Santo sobre sua vida e sobre a vida daqueles que vinham a ele em busca de ajuda, quero que saiba que todas essas orações, cada uma delas, incluindo as que nunca foram publicadas em nenhum livro de orações geral, foram reunidas em um guia espiritual chamado Os 21 Dias com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres. Este não é apenas um livro, é uma arma espiritual diária, um escudo que o próprio Padre Pio forjou através de décadas de combate místico, projetado para ser usado por cristãos comuns, como você e eu, que estão enfrentando batalhas extraordinárias no mundo moderno. Você encontrará o link no comentário fixado abaixo deste vídeo. Menciono isso porque acredito, com toda a sinceridade, que as orações contidas nesse guia são as ferramentas mais poderosas que já encontrei para convidar a presença do Espírito Santo para sua casa, assim como a pomba convidou a paz de Deus para a vida de Clara. Agora vamos passar para o segundo animal. E este, meus irmãos, este vai surpreender muitos de vocês, porque é uma criatura que a maioria das pessoas ignora, menospreza ou até considera um incômodo. Mas preciso que vocês ouçam com muita atenção, porque o que estou prestes a dizer vem diretamente dos lábios de Jesus Cristo. A segunda criatura que atrai a bênção de Deus para sua casa é o pardal. O comum, ordinário e humilde pardal. O pequeno pássaro marrom que salta pelo chão, que constrói seu ninho nas frestas de muros antigos, que canta sua canção simples nas primeiras horas da manhã, quando ninguém está ouvindo. O pardal, meus irmãos, é um dos sinais mais poderosos da providência divina em toda a criação, e a prova está escrita em letras vermelhas no Evangelho. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, Jesus Cristo disse estas palavras aos seus discípulos: Não se vendem 2 pardais por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais do que muitos pardais. Agora, quero que vocês sintam todo o peso do que Jesus está dizendo aqui. Ele não está usando o pardal como uma mera ilustração. Ele está fazendo uma declaração teológica da mais alta ordem. Ele está dizendo que a providência de Deus, o cuidado vigilante de Deus, o conhecimento íntimo de Deus sobre sua criação, estende-se até a menor e mais insignificante criatura da terra. Se Deus nota quando um único pardal cai, se Deus conta as penas na asa de um pássaro,
que vale menos que meia moeda no mercado, então quanto mais ele cuida de você, quanto mais ele guarda sua casa, seus filhos, seu casamento, sua saúde, seu futuro. O pardal na Sagrada Escritura é a prova viva que respira e canta, de que a providência de Deus não é um conceito teológico abstrato. É uma realidade concreta, diária, momento a momento. E quando um pardal vem à sua casa, quando ele constrói seu ninho sob seu telhado, quando ele canta do lado de fora da sua janela, é como se o próprio Deus estivesse lhe enviando uma carta pessoal que diz: eu vejo você, eu conheço o seu nome, eu conheço as suas lutas, eu não me esqueci de você, e eu providenciarei. O salmista entendeu isso com uma profundidade que ainda me comove toda vez que leio. No Salmo 84, versículos 1 a 4, o escritor inspirado clama a Deus, ansiando pela sua morada, e então faz esta observação impressionante: até o pardal encontra casa, e a andorinha um ninho para si, onde possa colocar os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. O pardal, esta pequena criatura, encontra seu lar nos próprios altares de Deus. O lugar onde o sacrifício é oferecido, onde o céu encontra a terra, é ali que o pardal faz seu ninho. E o salmista diz: se até o pardal pode encontrar descanso na presença de Deus, certamente minha alma também pode encontrar ali. Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena flor, a doutora da Igreja que ensinou ao mundo o pequeno caminho da infância espiritual, tinha uma devoção profunda pelos pardais. Em sua autobiografia, História de uma Alma, ela se comparou a um passarinho, pequeno e fraco demais para voar às alturas das grandes águias da santidade, como São João da Cruz ou Santa Teresa d'Ávila, mas confiando com absoluta certeza de que Deus se abaixaria do céu para levantá-la em suas próprias mãos. Ela escreveu que o passarinho, o pardal, não conquista seu lugar no coração de Deus pelo poder de seu voo ou pela beleza de seu canto, mas simplesmente por ser pequeno, por ser dependente, por estar disposto a receber tudo como um dom. Esta é a teologia do pardal. É a teologia da providência divina. É a teologia que diz: você não precisa ser forte o suficiente, ou santo o suficiente, ou digno o suficiente para merecer a bênção de Deus. Você só precisa ser pequeno o suficiente, humilde o suficiente e confiante o suficiente para recebê-la. E Padre Pio, que amava Santa Teresinha do Menino Jesus, com uma ternura que surpreendia aqueles que conheciam seu temperamento explosivo, vivia essa teologia do pardal todos os dias de sua vida. Padre Pio, que carregou os estigmas, as 5 chagas de Jesus Cristo, em seu próprio corpo por 50 anos, que sofreu agonias que teriam levado a maioria dos homens ao desespero, que suportou perseguições de dentro da própria Igreja, incluindo anos de silêncio e suspensão do ministério público, este gigante da santidade, este titã da batalha espiritual, comparava-se a um pardal. Em uma carta ao seu diretor espiritual, Padre Benedito, escrita no ano de 1915, Padre Pio escreveu: não sou nada além de um pobre passarinho, empoleirado na beira de um grande abismo. Se a mão de Deus me soltasse por um instante sequer, eu cairia na escuridão e estaria perdido para sempre. Mas a sua mão não me solta, a sua mão me sustenta, e por isso eu canto. Essa é a teologia do pardal. Essa é a mensagem que Deus está enviando a você quando um pardal vem à sua casa. Ele está dizendo: eu estou te sustentando. Não deixarei você cair. E mesmo no momento mais sombrio da sua vida, estou lhe dando um motivo para cantar. Agora quero contar a você sobre um homem chamado Roberto, de uma pequena cidade na Irlanda, que experimentou o poder desta verdade de uma forma que ainda me causa arrepios quando penso nela. Roberto tinha 47 anos, era operário da construção civil, pai de 4 filhos e um homem calmo e constante que ia à missa todos os domingos, sem falta. Mas no outono de 2017, Roberto recebeu um diagnóstico que destruiu seu mundo: câncer de pâncreas, estágio 3. O médico lhe disse, com o distanciamento clínico que os médicos às vezes adotam para se protegerem do peso de suas próprias palavras, que ele tinha talvez de 8 a 12 meses de vida.
Roberto não chorou no consultório médico. Ele esperou até que sua esposa e filhos estivessem dormindo. E então foi para o Jardim dos Fundos, sentou-se na grama fria e úmida e chorou até que seu peito doesse e sua garganta ficasse em carne viva. Naquele momento, ele não sentiu nada além do silêncio vasto e esmagador de um universo que parecia subitamente vazio e indiferente. Mas então, assim que a primeira luz cinzenta do amanhecer começou a surgir no horizonte oriental, um pardal pousou no poste da cerca, diretamente à sua frente. Estava tão perto que ele poderia ter estendido a mão e tocado nele. E ele cantou. Não uma canção complexa ou bela, apenas um piado simples e repetitivo, repetidamente, como se estivesse tentando dizer algo para o qual não tinha palavras. E Roberto, que nunca fora um homem dado a experiências místicas ou emoções dramáticas, sentiu algo se abrir dentro de seu peito. Não o câncer, algo mais profundo. Uma muralha de medo e desespero que ele vinha construindo sem perceber. E através da rachadura naquela muralha, ele sentiu algo entrar. Ele descreveu para mim como um calor. Não um calor físico, mas o calor de ser conhecido, de ser visto, de ser segurado. Ele se lembrou das palavras de Jesus. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. E ele soube, não com a mente, mas com todo o seu ser, que ele também não cairia sem o consentimento de seu Pai. Roberto começou a rezar o rosário todos os dias. Ele se confessou, começou a assistir à missa diariamente e iniciou uma devoção de 21 dias de oração que o pároco de sua paróquia havia recomendado, baseada nas práticas espirituais de Padre Pio. Voltarei a esta devoção em um momento, porque o que aconteceu com Roberto ao longo desses 21 dias é um dos testemunhos de cura e transformação mais extraordinários que já ouvi. Mas o que quero que você entenda agora é isto. O pardal foi o começo. O pardal foi o sinal. O pardal foi a maneira de Deus romper a muralha do desespero de Roberto e dizer: eu estou aqui, eu sempre estive aqui, e nunca te deixarei. Se houver um pardal perto de sua casa agora, se houver um ninho sob o beiral, ou um cricrilar do lado de fora da janela do seu quarto logo cedo, não o ignore, não o enxote. Receba-o como o presente que ele é. É um sinal da providência. É um lembrete de que o Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo não se esqueceu de você e jamais se esquecerá. E isso me traz de volta a Roberto e a devoção de 21 dias que mudou sua vida. Depois daquela manhã no jardim, o pároco de Roberto, um homem sábio e gentil chamado Padre Damião, deu-lhe uma cópia de um guia espiritual que circulava entre certos grupos de oração na Irlanda. Um guia que continha as orações diárias específicas, exames de consciência e técnicas de batalha espiritual que Padre Pio usou ao longo de sua vida. Roberto seguiu o guia fielmente por 21 dias. Ele rezou as orações, ele examinou sua consciência. Ele ofereceu seu sofrimento a Jesus Cristo em união com as chagas de Padre Pio. E ao final daqueles 21 dias, algo havia mudado. Não seu diagnóstico, ainda não, mas algo muito mais importante. Seu medo havia desaparecido. Completamente. Substituído por uma paz que ele descreveu como estar envolto em um cobertor tecido de pura luz. Ele me disse: não sei se Deus curará meu corpo, mas ele já curou minha alma, e esse é o maior milagre. Esse guia, meus irmãos, esse mesmo método espiritual de 21 dias, está disponível para você agora mesmo. Chama-se os 21 dias com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres. Eu o vi transformar a vida de oração de milhares de famílias, trazendo paz onde havia ansiedade, proteção onde havia vulnerabilidade e força onde havia desespero. Roberto o usou durante o capítulo mais sombrio de sua vida, e ele se tornou o fundamento sobre o qual Deus reconstruiu sua esperança. O link está no comentário fixado. Se a história de Roberto falou ao seu coração, se você está carregando um fardo agora que parece pesado demais, se você está enfrentando um diagnóstico, uma perda, uma batalha que parece impossível,
Eu o encorajo a dar esse passo. Não amanhã. Hoje. Porque o pardal já veio à sua janela. O sinal já foi dado. Agora é sua vez de responder. E agora, meus irmãos, chegamos ao terceiro e último animal. E eu disse a vocês no início desta mensagem que este seria o mais poderoso, o mais inesperado e o mais intimamente ligado às revelações particulares de Padre Pio. Eu não estava exagerando. O que estou prestes a compartilhar com vocês agora é algo que pouquíssimas pessoas sabem, algo que foi preservado nas tradições orais dos frades capuchinhos de São Giovanni Rotondo e nos diários particulares daqueles que conviveram mais de perto com Padre Pio durante as últimas décadas de sua vida. E diz respeito a uma criatura que, em muitas culturas, é temida, incompreendida ou até desprezada. Mas na tradição mística católica, esta criatura é um guardião, uma sentinela, um sinal vivo da proteção vigilante de Deus sobre o lar e a família. A terceira criatura que atrai a bênção de Deus para sua casa é o cachorro. Agora quase posso ouvir alguns de vocês pensando: o cachorro? Sério? Como um animal de estimação comum pode ser um sinal de bênção divina? Mas peço que suspendam o julgamento por apenas mais alguns minutos, pois as evidências bíblicas, teológicas e místicas para o que estou prestes a lhes contar são esmagadoras. Comecemos com uma passagem que muitas pessoas ignoram, mas que contém um dos detalhes mais ternos e reveladores de toda a Sagrada Escritura. No livro de Tobit, capítulo 6, e continuando até o capítulo 11, encontramos a história do jovem Tobias, que é enviado em uma jornada perigosa por seu pai idoso e cego, Tobit. Deus envia o arcanjo Rafael, disfarçado de viajante humano, para acompanhar e proteger Tobias em sua jornada. E no capítulo 6, versículo 2, lemos este pequeno, porém extraordinariamente significativo detalhe. O jovem saiu, e o anjo foi com ele, e o cão saiu com ele, e foi junto deles. O cão. Em meio a uma história sobre proteção angelical, cura divina e orientação providencial, o sagrado autor faz uma pausa para mencionar que um cão foi junto deles. Por quê? Porque o cão, neste texto inspirado, não é incidental. O cão faz parte do plano divino. O cão é um sinal, um companheiro, uma criatura que Deus coloca ao lado de seus filhos como um lembrete vivo e pulsante de lealdade e proteção fiel, inabalável e incondicional. E este não é o único lugar na Escritura onde os cães são associados ao cuidado divino. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 27 e 28, Jesus encontra a mulher Ciro-fenícia, quando ele testa a fé dela dizendo que não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães. Esta corajosa mulher responde com uma fé impressionante. Até os cães debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. E Jesus, movido pela fé dela, cura sua filha instantaneamente. Ela não rejeitou a imagem do cão. Ela a abraçou. Ela disse: até a criatura mais humilde da casa recebe migalhas de graça. E Jesus a recompensou. Ele curou por causa de uma fé expressa através da imagem de um humilde cão aos pés de seu dono. São Roque, o grande santo padroeiro das vítimas de peste, que viveu no século XIV na França, experimentou o cuidado providencial de Deus através de um cão em um dos episódios mais famosos na vida dos santos. Quando São Roque foi atingido pela peste e estava morrendo em uma floresta perto da cidade de Piacenza, na Itália, abandonado por toda a companhia humana, um cão apareceu. Este cão, pertencente a um nobre chamado Geraldo, vinha até São Roque todos os dias, trazendo na boca um pão roubado da mesa de seu dono. O cão lambia as feridas de São Roque. O cão deitava-se ao lado dele durante as noites frias. O cão foi, em todos os sentidos que importam, o instrumento através do qual Deus preservou a vida de um santo. E quando Geraldo seguiu seu cão floresta adentro e descobriu São Roque, ele também foi convertido e dedicou o resto de sua vida a cuidar dos enfermos e dos pobres. O cão foi o catalisador. O cão foi o sinal. O cão foi o instrumento de resgate escolhido por Deus. E agora, meus irmãos, chegamos ao Padre Pio,
E é uma história que tem sido contada entre os frades capuchinhos há décadas, mas que nunca, até onde sei, foi amplamente compartilhada com o público em geral até agora. O Padre Pio tinha um relacionamento profundamente afetuoso com os animais ao longo de sua vida, mas sua conexão com os cães era particularmente notável. Os frades em São Giovanni Rotondo mantinham vários cães nos terrenos do mosteiro, em parte por segurança e em parte porque o Padre Pio simplesmente gostava da companhia deles. Mas havia um cão em particular, um cão grande, mestiço e marrom, que os frades chamavam de Leone, que significa leão em italiano, que parecia ter um vínculo quase sobrenatural com o Padre Pio. Irmão Peregrino, que serviu como assistente pessoal do Padre Pio durante os últimos anos de sua vida, registrou em suas memórias que Leone sentava-se do lado de fora da porta da cela do Padre Pio durante a noite, todas as noites, sem falta. Nas ocasiões em que o Padre Pio estava passando pelo que chamava de as batalhas, referindo-se aos terríveis ataques noturnos de forças demoníacas que o Padre Pio suportou ao longo de sua vida, Leone começava a rosnar e latir furiosamente, como se pudesse sentir ou até mesmo ver a presença do mal que atormentava o santo frade. Irmão Peregrino escreveu que, em uma noite específica, no ano de 1962, os sons vindos da cela do Padre Pio eram tão violentos, tão aterrorizantes, que os outros frades tinham medo de entrar. Eles podiam ouvir estrondos, gritos e um rosnado profundo e gutural que estavam convencidos de que não vinha de nenhuma garganta humana. Mas Leone avançou contra a porta, arranhando e latindo com uma ferocidade que nenhum deles jamais tinha visto antes. E quando os ruídos pararam repentinamente, e Irmão Peregrino abriu a porta cautelosamente, encontrou o Padre Pio ajoelhado no chão, coberto de hematomas, com seu hábito rasgado, mas com um semblante de paz absoluta. E Leone entrou, deitou-se aos pés do Padre Pio e descansou a cabeça no tornozelo do santo. O Padre Pio olhou para o cachorro e disse: "Ele luta comigo. Ele é meu pequeno soldado de São Miguel." Essa frase, meus irmãos, meu pequeno soldado de São Miguel, revela algo profundo sobre a compreensão católica dos animais na vida espiritual. O Padre Pio não acreditava que o cachorro tivesse uma alma racional ou que pudesse rezar ou entender teologia. Mas ele acreditava, e a tradição católica apoia essa crença, que Deus pode e usa animais como instrumentos de sua vontade protetora, como reflexos terrenos dos guardiões angélicos que ele designa a cada alma humana. Assim como Deus envia São Miguel e os anjos da guarda para nos proteger de danos espirituais, ele também, em sua infinita ternura e criatividade, envia criaturas vivas para serem sinais físicos e instrumentos dessa mesma proteção. E aqui quero lhes contar algo que aconteceu com uma família no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, no ano de 2021, durante os dias mais sombrios da pandemia, quando o mundo parecia estar desmoronando e o medo era o ar que todos respiravam. Uma mulher chamada Lúcia, de 58 anos, uma católica devota e avó de 6 netos, havia perdido o marido para o vírus em março daquele ano. O luto era tão avassalador que Lúcia parou de comer, parou de dormir, parou de rezar. Sua filha Ana, que morava em outra cidade, estava apavorada com a ideia de que sua mãe estivesse morrendo de tristeza. Ana rezava ao Padre Pio todas as noites, implorando por um sinal, qualquer sinal, de que sua mãe sobreviveria àquele crisol de sofrimento. Certa noite, Lúcia ouviu um arranhar em sua porta da frente. Quando a abriu, encontrou um cão magro, trêmulo e coberto de lama sentado em seu degrau. O cão olhou para ela com olhos que Lúcia mais tarde descreveria como antigos e sábios, como os olhos de alguém que sofreu e compreende. Ela não queria deixar o cão entrar. Ela não queria cuidar de nada. Mal tinha forças para cuidar de si mesma. Mas o cão não ia embora. Ficou ali a noite toda, sob a chuva, arranhando a porta a cada poucas horas. Pela manhã, o coração de Lúcia, que ela pensava estar morto, abriu-se apenas o suficiente para deixar o cão entrar. Ela lhe deu água e um pedaço de pão, e o cão deitou-se a seus pés e olhou para ela com aqueles olhos antigos,
e Lúcia sentiu algo que não sentia há meses. Ela sentiu-se necessária. Sentiu que havia pelo menos uma criatura viva no universo que dependia dela, que queria a sua presença, que era grata pelo pequeno ato de misericórdia que ela demonstrara. Aquele cão, a quem Lúcia chamou de Pio em homenagem ao santo para quem sua filha vinha rezando, tornou-se a ponte que trouxe Lúcia de volta da beira do desespero para o solo firme da vida e da fé. Ela começou a comer novamente porque o cão precisava comer e ela não podia alimentá-lo sem alimentar-se também. Ela começou a sair novamente porque o cão precisava caminhar. Ela começou a rezar novamente porque enquanto sentava em seu jardim, observando Pio brincar na grama, sentiu o sussurro inconfundível do Espírito Santo dizendo: Eu o enviei a você. Ele é o meu presente. Ele é o meu sinal de que não a abandonei e nunca a abandonarei. Quando Ana veio visitar sua mãe um mês depois, ela chorou ao ver a transformação. Ela me disse: Minha mãe era um fantasma antes. Ela era transparente. Você podia ver a parede através dela, como se ela já tivesse começado a desaparecer deste mundo. Mas quando cheguei, ela estava no jardim, rindo, segurando aquele cachorro ridículo e enlameado, e ela estava viva novamente. Ela estava presente. Ela estava aqui. E quando Ana contou à sua mãe, que vinha rezando para Padre Pio todas as noites por um sinal, e Lúcia lhe contou que tinha dado ao cão o nome de Pio antes de saber das orações da filha, ambas as mulheres caíram de joelhos no jardim, choraram, rezaram e agradeceram a Deus por sua providência, que é tão bela, tão criativa, tão infinitamente terna, que usará um cão vira-lata, enlameado e trêmulo, para salvar a vida de uma avó em luto. Meus irmãos, se você tem um cachorro em sua casa, ou se um cão de rua apareceu em sua porta, ou se você se sente chamado a abrir sua casa para uma dessas criaturas fiéis, não descarte como coincidência. Pode ser, e acredito que muitas vezes é, um sinal do céu. Um sinal de que Deus está colocando um guardião vivo em seu limiar, um companheiro em sua solidão, um soldado de São Miguel em suas batalhas espirituais. E se a história de Lúcia tocou o seu coração da mesma forma que tocou o meu, se você está sofrendo agora, se sente sozinho, se está lutando uma batalha que ninguém mais consegue ver, quero lhe oferecer a mesma ferramenta que sustentou Roberto durante o seu câncer, o mesmo escudo que protegeu milhares de famílias de ataques espirituais, o mesmo método diário de oração que o próprio Padre Pio aprimorou ao longo de 50 anos de combate místico. Os 21 dias com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, não é meramente um livro para ser lido, é uma jornada para ser percorrida. São 21 dias de oração guiada, reflexão e treinamento em batalha espiritual, projetados para transformar a sua vida de oração e cercar a sua casa com a proteção do céu. E quero que você considere algo. Talvez você não precise disso para si mesmo. Talvez a sua fé seja forte e a sua vida de oração seja saudável. Mas será que existe alguém em sua família, um filho ou uma filha que deixou a igreja? Um cônjuge que luta contra um vício, um pai ou mãe que está sofrendo, um amigo que está sob ataque espiritual, que poderia se beneficiar ao receber isso como um presente? O maior ato de caridade não é dar a alguém dinheiro ou comida, embora esses sejam belos gestos. O maior ato de caridade é dar a alguém as ferramentas para encontrar Deus por si mesmo. Considere adquirir este guia não apenas para você, mas como um presente de amor para alguém que está perdido, alguém que está sofrendo, alguém que precisa da intercessão de Padre Pio, mas não sabe onde encontrá-la. O link está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Este pode ser o presente mais importante que você já deu. Agora, meus irmãos, antes de chegarmos à oração, quero lhes dar um plano de ação simples e prático, porque conhecimento sem ação é como uma semente que nunca é plantada. Pode ser bela, mas nunca dará frutos. Aqui está o que recomendo. Primeiro, preste atenção. Começando hoje, torne-se consciente das criaturas que Deus está colocando em seu caminho. Quando vir uma pomba, não olhe simplesmente para ela e siga em frente. Pare, reconheça-a. Sussurre uma oração ao Espírito Santo. Diga: Vinde, Espírito Santo,
Enchei o meu coração e a minha casa com a vossa paz. Quando ouvir um pardal cantar, deixe que isso seja um chamado para confiar. Deixe que isso o lembre de que o Deus que alimenta as aves do céu certamente proverá para você. E quando um cachorro chegar à sua porta, ou quando o seu próprio cachorro se deitar a seus pés, com aqueles olhos leais e amorosos, agradeça a Deus pelo dom da companhia fiel e peça a São Miguel Arcanjo que use essa criatura como um instrumento de proteção em sua casa. Segundo, crie um espaço sagrado em sua casa. Não precisa ser elaborado. Uma pequena mesa com um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma vela e talvez uma foto de Padre Pio. É aqui que você rezará. Este é o seu altar, o seu santuário, o seu cenáculo pessoal, onde você convida o Espírito Santo a habitar. E se puder, coloque uma pequena tigela com água e um punhado de sementes do lado de fora da sua porta ou em sua varanda como um ato de hospitalidade para com as criaturas que Deus pode enviar à sua casa. Isso não é superstição. Isso é caridade. Isso é participar do cuidado providencial que Deus estende a toda a sua criação. Terceiro, comprometa-se com 21 dias de oração. Por 21 dias, reze o rosário, vá à missa se possível, leia uma passagem da Sagrada Escritura e ofereça uma intenção específica pela proteção da sua casa e da sua família. Se você deseja uma orientação estruturada, o guia que mencionei anteriormente, baseado nos próprios métodos do Padre Pio, irá acompanhá-lo a cada dia com orações, reflexões e exercícios específicos projetados para construir um escudo de fé inquebrável ao redor da sua vida. Em quarto lugar, e este é o passo que a maioria das pessoas pula, mas que o Padre Pio considerava o mais importante de todos, vá à confissão. O sacramento da reconciliação é a arma mais poderosa no arsenal espiritual católico. O Padre Pio passava até 16 horas por dia no confessionário, não porque gostasse de ficar sentado em uma pequena caixa de madeira por 16 horas, mas porque sabia, com a certeza de um homem que lutou contra demônios face a face, que as graças liberadas por meio da confissão sacramental são mais poderosas do que qualquer oração, qualquer devoção, qualquer exercício espiritual. Ele dizia: seria mais fácil o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa e a confissão. Se você não vai à confissão há meses, anos ou décadas, vá esta semana. Vá hoje, se puder. Abra a porta da sua alma para a misericórdia de Deus e você ficará impressionado com a rapidez com que Ele enche sua casa com sua paz. E agora, meus irmãos, vamos rezar juntos. Quero que você encontre um lugar tranquilo, se puder. Feche os olhos, junte as mãos ou abra-as sobre o colo em um gesto de recebimento. Respire fundo e vamos entrar na presença de Deus. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, vimos diante de Ti com corações humildes, sabendo que somos indignos do Teu amor, porém confiantes de que o Teu amor não depende do nosso merecimento. Tu és o Deus que vê o pardal quando ele cai. Tu és o Deus que envia a pomba como sinal de paz. Tu és o Deus que coloca companheiros fiéis ao nosso lado quando somos fracos demais para caminhar sozinhos. Nós Te agradecemos, Pai, pelas criaturas que colocaste em nossas vidas, por cada pássaro que canta fora de nossas janelas, por cada animal que nos lembra da Tua ternura e do Teu cuidado providencial. Pedimos-Te, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e por intercessão do Teu servo Padre Pio, que abençoes nossas casas com a Tua santa presença. Expulsa todo espírito de trevas, toda influência do mal, toda sombra de medo e desespero que possa ter criado raízes em nossas famílias. Substitui-os pela Tua luz, pela Tua paz e pela Tua alegria. Espírito Santo, alma de nossas almas, vida de nossas vidas, nós Te convidamos para cada cômodo de nossas casas. Vem como a pomba que desceu sobre Cristo no Jordão. Vem com Teus dons de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor. Enche nossos corações com o Teu fogo. Enche nossas famílias com a Tua graça. Ensina-nos a confiar em Ti como o pardal confia na mão que o alimenta, com um abandono completo, infantil e incondicional. Ajuda-nos a ser fiéis à oração, fiéis aos sacramentos,
fiéis às disciplinas diárias que os santos nos ensinaram e que o Padre Pio viveu com tamanha constância heróica ao longo de sua vida extraordinária. Padre Pio, amado pai e irmão, tu que carregaste as chagas de Cristo em tua própria carne, tu que lutaste contra os poderes das trevas com as armas da oração, do jejum e dos sacramentos, tu que amaste as pequenas criaturas de Deus e viste nelas as digitais do Criador, pedimos a tua poderosa intercessão. Intercedei por cada pessoa que ouve esta oração neste momento. Intercedei por suas casas, suas famílias, seus casamentos, seus filhos, sua saúde, suas finanças, suas batalhas espirituais. Tu que dizias que a oração é a chave que abre o coração de Deus, ajuda-nos a rezar sem cessar, a confiar sem duvidar e a amar sem medir esforços. Obtém para nós, do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, as graças de que precisamos para perseverar na fé, para crescer em santidade e para um dia nos unirmos a Ti na alegria eterna do céu. Pedimos tudo isso por Cristo nosso Senhor, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, ao encerrar esta mensagem, quero deixar-lhes um pensamento final. Deus não está distante. Deus não está em silêncio. Deus não é indiferente ao seu sofrimento ou às suas lutas. Ele está aqui. Ele está agora. Ele está na pomba que arrulha no peitoril da sua janela. Ele está no pardal que canta pela manhã. Ele está no cão fiel que se deita aos seus pés. Ele está no pão que você come, no ar que você respira, na batida do coração que sustenta sua vida de momento a momento. Ele está nos sacramentos de sua igreja. Ele está nas orações dos santos. Ele está em cada sinal, em cada lembrete suave que sua providência espalha pelo seu dia a dia como migalhas de pão em um caminho que conduz, sempre e inevitavelmente, de volta ao seu coração. Os sinais estão aí. Os animais estão aí, a graça está aí. A única questão é: você abrirá seus olhos para vê-los? Você abrirá seu coração para recebê-los? Eu acredito que você abrirá. Acredito que é por isso que você ainda está aqui, ainda ouvindo. E aqui está. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. O Deus que envia a pomba, o pardal e o companheiro fiel à sua porta é o mesmo Deus que enviou seu Filho único para morrer por você na cruz. E esse Deus jamais o abandonará. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre você e sua casa e permaneça convosco para sempre. Que a intercessão de Padre Pio, de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de São Roque, de São Francisco de Assis e de todos os santos e anjos do céu, os cerque como um muro de fogo e os proteja de todo o mal, de todo o perigo, de todo o ataque do inimigo. Que a paz de Cristo reine em seu coração, em sua família e em seu lar, hoje e em todos os dias, até o dia em que todos os sinais darão lugar à visão e você ficará face a face com o Deus que o amou com um amor eterno. Vão em paz. Vão na fé. Vão com